Fala pessoal, tudo bem com você? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Surgiu, depois de muito mistério, silêncio do Corinthians em relação à situação do paraguaio Matias Rojas, né, após um entorse no tornozelo e também um trauma que ele sofreu lá no jogo contra o Bahia, completando 20 dias sem atuar. Finalmente, uma informação, fotos, imagens do jogador treinando com bola no treino realizado nesse penúltimo treino antes da partida contra o Coritiba. Bom, mudou de figura. A gente falava aqui sobre o mistério dele não ter trabalhado com bola ainda, dele não ter aparecido no gramado, porque ele poderia estar treinando sem o registro, né? A informação oficial, os treinos são fechados, sem a assessoria divulgar qualquer tipo de informação, e eu até especulava isso, daqui a pouco uma surpresa de última hora, mas a informação não era essa, a informação é que ele não estava trabalhando com bola. Pois bem, agora sim nós temos algo diferente. Ele já tinha publicado nas suas redes sociais ontem uma foto de chuteira no campo, no gramado, que dava, sem legenda, nada, tudo mais, mas dava um indício, opa, tá no campo. E agora, nesse penúltimo treino, a gente já tem a informação oficial do Corinthians de que ele trabalhou com o grupo. Bom, trabalhando com o grupo, ele está à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo. Matias Rojas está de volta, essa é a notícia. Rojas está pronto, Rojas vai jogar. E é óbvio que se ele está pronto, ele vai jogar o jogo contra o São Paulo. Ele será titular contra o São Paulo. Se ele está à disposição, se ele já está trabalhando com bola, apesar dos 20 dias parados, ele vai atuar contra o São Paulo. Será o grande protagonista, junto do Renato Augusto, na ausência de Roger Guedes, para, quem sabe, né, confirmar a classificação para a final da Copa do Brasil. Agora, se ele vai jogar domingo contra o Coritiba, eu diria que sim. E aí é mais no feeling jornalístico, na experiência e também tentando ler o que o Luxemburgo sempre adota como praxe do seu trabalho. Ele, por conta desses 20 dias parados, vai tentar dar alguns minutos para o Rojas para depois ele ser titular na quarta-feira. Então, eu diria para vocês que, por exemplo, o Moscardo, o Mustardo, né, Luxa? Desculpa aí. O Moscardo, Gabriel Moscardo, ele treinou normalmente também, tá recuperado da apendicite e ele também vai jogar contra o São Paulo. A minha dúvida é se titular ou não, porque, como eu já disse, o Maicon vem jogando bem. E o Fausto Vera não tá tão bem, mas acho que a dupla ideal seria Moscardo e Maicon. Não necessariamente, né, o Maicon como primeiro, o Moscardo também. Acho que os dois ali alinhados como volantes seria o meio-campo ideal. Eu só não sei realmente se o Moscardo tem condições de começar como titular por conta desse tempo parado. Mas enfim, ele também terá alguns minutos no jogo contra o Coritiba, assim como o Renato. Então a gente já tem algumas trocas garantidas nesse jogo contra o Coritiba. São 5 alterações que o Luxemburgo vai fazer. E eu não tenho dúvidas de que alguns jogadores não jogarão 90 minutos. Eles atuarão, mas não por 90. Então ele já tem praticamente as 5 substituições certas. Por exemplo, se ele começar com o Fábio Santos, que é hoje o seu titular na lateral esquerda e que jogou só no segundo tempo do jogo em Rosário contra o Nils, se ele começar com o Fábio Santos não vai terminar o jogo, porque ele não vai fazer o Fábio Santos jogar 90 contra o Coritiba e 90 contra o São Paulo. Então ele vai mesclar. Agora, se ele começa com o Bidu ou começa com o Fábio e depois coloca o Bidu, não sei, mas é fato que o Fábio não joga 90, já é uma troca certa. O Matias Rojas, a gente não sabe se ele começa ou entra no segundo tempo. Como ele está voltando, provavelmente ele não comece e entre no segundo tempo, ganhe alguns minutos. Aí você já tem uma troca certa, no lugar de quem a gente não sabe. Renato Augusto não vai jogar 90. Jogou 45 contra o Inter, foi preservado contra o Nils, também não vai jogar 90 minutos. Vai jogar, não sei se começando ou entrando, para ser titular na quarta-feira. E deixa eu ver, algum outro jogador mais experiente, né, como talvez o Gil, quem sabe, né, para ele fazer uma troca na defesa. Imagino que sejam essas as trocas do Luxemburgo dentro do seu planejamento pensando no São Paulo. Ele quer o Campeonato Brasileiro, ele precisa melhorar no Campeonato Brasileiro, ele precisa reforçar o time no Brasileiro, mas ele também tem que pensar na quarta-feira. E tem esse agravante de jogadores voltando. Eu também citava a possibilidade do Gustavo Mosquito ter alguns minutos. É mais difícil, mas pode acontecer. O Lucas Veríssimo é que há um indício mais forte de uma preservação, de uma cautela, de uma paciência, por conta, como a gente já falava aqui,
desse longo período de inatividade, de uma cirurgia grave, de poucos jogos como titular nos últimos tempos, e de uma garantia que o Corinthians tem, felizmente, na defesa de bons jogadores, né? O Gil fez um grande jogo na Argentina, embora seja contestado na temporada, mas acho que ele vem dando conta do recado em alguns jogos. E aí a gente tem ali Caetano, Murilo, Bruno Mendes, que podem, obviamente, cumprir o setor. Então, não é uma necessidade. O Lucas Veríssimo vai ser titular? Vai, mas o Corinthians está tendo muito cuidado para colocá-lo em campo em plenas condições. Talvez não seja nesse momento, nas vésperas de uma grande decisão. Mas Renato Augusto, Gabriel Moscardo e Matias Rojas, especialmente esses 3 jogadores, são pilares de um time mais forte, mais fortalecido depois dos últimos jogos sem a presença desses caras ou o Renato apenas esporadicamente. Sem Roger Guedes, é nesses jogadores que o Corinthians vai se basear e também com os gols do Yuri Alberto, que estão os gols que estão voltando aos poucos, né? E obviamente toda a consistência de time que o Luxemburgo tem dado com esse período de invencibilidade, com 10 jogos, com 7 vitórias e 3 empates. Matias Rojas, a grande notícia, apareceu, né? Surgiu no treinamento com informação, trabalhando com bola, finalmente veio à luz sobre o paraguaio. E ele vai jogar contra o São Paulo, torcedor. Pode ser que jogue contra o Coritiba, provavelmente vai jogar alguns minutos, e contra o São Paulo vai ser titular. Não tenho dúvidas nenhuma. Ficou feliz. E o jogão contra o Coritiba vai acontecer agora, nesse domingão às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro, válido para a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, né, Finel? Como próximo compromisso, o Timão vai encarar já o São Paulo pelo primeiro jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O clássico majestoso vai acontecer agora, dia 26, no Morumbi, fiel torcedor. E o Timão disponibilizou hoje, né, a lista oficial dos relacionados do time do Corinthians para o confronto de amanhã contra o Coritiba, fiel. Os goleiros são Carlos Miguel, Cássio e Matheus Onelli. Cássio novamente provavelmente vai ser o titular. Laterais, Fábio Santos, Matheus Bidu, Fagner e Rafael Ramos. Fagner vai ser o lateral direito, provavelmente. E o Luxemburgo vai mesclar aí entre o Fábio Santos e o Matheus Bidu, justamente para descansar os dois. Descansar o Fábio Santos, na verdade, que ele vem sendo o titular para o confronto contra o São Paulo. Na zaga, Bruno Mendes, Caetano, Gil e Murilo. Novamente, vai jogar o Murilo. Provavelmente vai ser o Murilo e o Gil. Né? No meio de campo, Biro, Juliano, Matheus Araújo, Maicon, que provavelmente vai ser o titular, Renato Augusto, que provavelmente vai entrar também para jogar, né? O Rony, Juan Oliveira, Matias Rojas, que também provavelmente ele vai entrar, pelo menos vai jogar alguns minutos no segundo tempo, com certeza, e também o Gabriel Moscardo, né, fiel? No ataque, os atacantes selecionados vai ser o Watson, provavelmente vai ser titular também, Renato Augusto e o Roberto, titular, Pedro, né, o Romero e o Wesley também, que vai ser provavelmente o titular, jogando lá na ponta esquerda no lugar do Roger Guedes, e o Watson vai provavelmente jogar do lado direito, né, fazendo a transição com o Roberto, fiel. É claro que isso é só especulação, o Luxemburgo ele pode sim jogar com 3 zagueiros, como a fiel a torcida está pedindo para jogar com Bruno Mendes, Gil, Murilo ou Caetano, né? Mas vamos saber somente amanhã. E o Vanderlei Luxemburgo vai fazer essa mesclagem justamente para trazer um descanso aí para o próximo confronto na Copa do Brasil contra o São Paulo. É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí seu like, deixa aí seu Vai Corinthians, se inscreve no canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo.